Fala pessoal, muito boa noite. Regis Vasconcelos falando aqui direto de Fortaleza, no Ceará. Pessoal, tem um certo tempo que eu não posto vídeo aqui, tá? Falta de tempo, trabalho, tá? Mas assim, eu tenho sentido ultimamente uma necessidade muito grande de conversar, de expor minhas opiniões diante de tantas coisas absurdas que a gente está vivendo no Brasil, sabe? E eu acho que diante dessa situação nunca houve uma necessidade tão grande de todos nós discutirmos sobre política, principalmente, né? E assim, eu tenho uma certa vivência com política, meu pai foi político, eu participei de algumas campanhas políticas, eu inclusive cheguei a ser presidente de um diretório de um dos maiores partidos do Brasil aqui em um município aqui do meu estado, né? Trabalhei com deputado, então conheço um pouco a política de dentro, certo? E assim, eu acho que nós precisamos mais do que nunca debater sobre isso, certo? Principalmente para trazer verdades, porque, pelo amor de Deus, olha, tem vídeos que eu assisto com notícias absurdas, que não são verdade, ou são verdades distorcidas, enfim. Mas vamos lá. Pessoal, há mais ou menos 6, 7 anos atrás, eu, na faculdade de Direito, fazendo as cadeiras de Direito Constitucional, Processo Constitucional, se alguém naquela época me falasse que hoje, nesses últimos 4 anos, nós viveríamos isso que nós estamos vivendo hoje, fatalmente eu diria que essa pessoa estava louca. Com certeza, eu diria que essa pessoa estava completamente louca. Mas, enfim, a gente está vendo aí coisas absurdas, que eu nem no meu pior pesadelo eu imaginaria. Pois bem, nessa ilha da fantasia chamada Brasil, né, onde tudo pode acontecer, né, o capítulo mais recente, que é o que eu quero trazer nesse vídeo aqui, debater nesse vídeo, foi o do desembargador Sebastião Coelho, né? Ontem o desembargador Sebastião Coelho deu algumas declarações em Brasília, realmente fortes, né? Mas antes de falar do que o desembargador Sebastião falou, eu quero falar, relembrar quem é o desembargador Sebastião Coelho. O desembargador Sebastião Coelho, ele, até aproximadamente 3, 4 meses atrás, ele era juiz corregedor do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, tá? E logo em seguida, logo após a posse do ministro Alexandre de Moraes como presidente do TSE, o desembargador, como é o nome do homem, rapaz? Anotei aqui para não esquecer. Sebastião Coelho, ele pediu ao vivo, deixa eu só ajustar aqui um pouquinho a câmera, ele pediu ao vivo, que eu digo durante uma sessão online do Tribunal Regional lá de Brasília, ele disse que daria entrada no pedido de aposentadoria dele, né? Alegando que ele não concordava com os rumos das decisões que o Tribunal Superior Eleitoral vinha tomando, bem como também do Supremo Tribunal Federal, de forma que ele não poderia continuar como juiz corregedor, haja vista que ele não concordava com decisões que estavam sendo tomadas. Ainda mais após
assistir o discurso de posse do ministro Alexandre de Moraes como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, quando ele, nas palavras do desembargador Sebastião Coelho, as declarações, o discurso do Alexandre de Moraes seria uma declaração de guerra ao país. Depois que ele pediu aposentadoria, ele tem participado de diversas entrevistas, né, e mostrado a visão dele e o desacordo com essas decisões, nas palavras dele, arbitrárias, e destoante do que reza, né, as normas da nossa Constituição. Né? Então ele vem aí dando essas entrevistas e falando sobre isso. Mas a declaração de ontem dele realmente chamou a atenção, né? Quando, lá em Brasília, em um carro de som, falando para as pessoas que estão se manifestando lá na frente do Exército, né, do quartel do Exército lá, ele falou que a solução, né, nas palavras do Sebastião, né, do desembargador aposentado Sebastião Coelho, a solução para acabar com a crise institucional no Brasil, que se instalou no Brasil, né, seria a prisão do ministro Alexandre de Moraes. Né? E não só isso, ele falou mais, ele ainda falou que não só a do ministro Alexandre de Moraes, mas também de todos os outros ministros que concorreram, né, ali, que colaboraram para que essa crise se instalasse. Né? E aí ele deu, inclusive, os caminhos para que isso fosse feito dentro da Constituição. Dentro da Constituição, nada fora da Constituição, tudo dentro da Constituição. Como diz o presidente Jair Bolsonaro, dentro das 4 linhas da Constituição. Né? Então ele falou como seria esse procedimento, né, de destituir os ministros e prendê-los. Né? Inclusive ressaltou que, pelas regras constitucionais, qualquer pessoa do povo, qualquer cidadão do povo tem o poder, né, de decretar a prisão de um agente público que esteja cometendo um ato fora das regras do direito, né, da Constituição, enfim, né, qualquer. Só que ele disse que ele no caso, ou qualquer outra pessoa do povo, não teria esse poder, né, que isso teria que ser feito ou pelo executivo, né, no caso pelo presidente da República, pelo presidente das casas da Câmara ou do Senado, ou até pelo Exército. Né? E ainda falou que essa forma de solicitar essa prisão deveria ser feita e seria inevitável que isso acontecesse. Seria inevitável que isso acontecesse. Né? Bem, o que é que eu vejo dessa situação toda? Qual é o panorama que eu espero para o futuro? Eu vejo hoje que nós vivemos, né, o povo ele está literalmente entre uma queda de braço entre os poderes. De um lado, hoje está o presidente Jair Bolsonaro, do outro lado está o judiciário, a cúpula do judiciário. Né? E aí o que é que acontece? Nós chegamos a um ponto dessa guerra, né, que nenhum dos dois lados vai retroceder. Hoje é segunda-feira, dia 21 de novembro de 2022. Amanhã está marcado a data no qual o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, ficou de apresentar as provas que mostram lá que aquelas caixinhas lá né, que o pessoal apertou lá para escolher o presidente, né, as caixinhas de
abaixo de 2020, né, para trás de 2020, 2019 para trás, não tem condições de serem feito nenhum tipo de auditoria, de forma que não há comprovação da legitimidade de quem foi lá e digitou o número do seu escolhido para assumir a presidência. Eu tenho que falar assim, pessoal, porque as plataformas estão cerceando ali, né, o direito das pessoas falarem sobre determinados assuntos. Então, vocês vão entender. Né? Então, assim, o que é que o PL questiona? Ele questiona que não é possível garantir a legitimidade do voto das pessoas que foram lá nessas caixinhas e votaram nessas caixinhas que são anteriores a 2020. A 2020 não tem nenhum problema. Inclusive essas anteriores, outra coisa que consta é que todas elas, segundo o Valdemar da Costa Neto, todas elas têm o mesmo número de patrimônio, o que não pode, né? E o que também impossibilitaria identificar em quais delas houve o problema, porque todas elas são cerca de 250 mil caixinhas, segundo ele, né? De forma que não tem como identificar. Então, o que ele vai pedir é a anulação de todos os votos dessas caixinhas. E que o presidente seja declarado em cima de quem teve mais votos nas caixinhas de 2020 para cá. Certo? Então, assim, amanhã começa mais uma queda de braço. Né? Começa mais uma, digamos assim, mais um capítulo dessa queda de braço. Mas, enfim, voltando ao que eu estava dizendo, nós chegamos em um ponto que assim, não dá mais para nenhum dos dois lados retrocederem. Não dá. É uma questão de sobrevivência para ambos os lados. Da parte do presidente Bolsonaro, certo? Ele tem que tentar, né, reverter essa situação, não só por todo o cerceamento que ele sofreu durante todo o processo, né? Durante todo o processo eleitoral, porque é claro e evidente que houve ali digamos assim, um beneficiamento para um dos lados. Eu acredito que ninguém questione isso, certo? Mas também, por outro lado, se o Lula realmente é diplomado e sobe a rampa e assume o mandato, não só o Bolsonaro, mas toda a família, eles vão ser perseguidos. Inclusive, isso já foi falado tanto pelo PT quanto pelo próprio Lula, certo? O objetivo deles, chegando ao poder, é primeiro tornar Bolsonaro inelegível. Esse é o primeiro. Depois, prendê-lo. Esse é o segundo passo, certo? Garantir que em 2026 não haja disputa por parte do Bolsonaro. Por outro lado, pelo lado do ministro Alexandre e dos outros ministros, também é uma questão de sobrevivência. Também é uma questão de sobrevivência, por quê? Porque se o Bolsonaro consegue reverter essa situação, né, e chegar e se manter no segundo mandato, com a maioria que ele conseguiu, né, de eleitos, tanto na Câmara como no Senado, ainda mais conseguindo que existe uma grande possibilidade do próximo presidente do Senado ser uma pessoa aliada ao presidente Bolsonaro, acabou para o ministro Alexandre de Moraes. E não só para ele, mas para diversos outros ministros também. Certo? Esses outros que contribuíram. Principalmente ali, Moraes, Barroso e Fachin.
principalmente esses, né? Acabou, certo? Vai ser impeachment e prisão, fatalmente. Então hoje, pessoal, é uma situação, é uma queda de braço, é uma situação de sobrevivência para ambos os lados, né? E para o lado do Bolsonaro é ainda pior, porque ele tem não só que tentar reverter essa situação, se manter no poder e tirar, afastar a maioria desses ministros do Supremo. Por quê? Porque se ele não faz isso, ele corre o risco de passar pela mesma situação que passou a senadora da Bolívia, né? Aqui, depois que o Evo Morales fugiu lá, né? Saiu da Bolívia, né? Que foi impedido de concorrer ao 4º mandato, salvo engano, né? Ela foi decretada a vacância do cargo de presidente, ela assumiu como presidente, ela era presidente do Senado, salvo engano, ela assumiu como presidente apenas para organizar novas eleições, né? Organizar novas eleições. Nesse inteirinho aí, de que seria pouco tempo, coisa de um mês, o Evo Morales, mesmo de fora e com o apoio de pessoas que estavam dentro da Bolívia, conseguiu reverter essa situação, né? E através do judiciário lá da Bolívia, de ministros da Suprema Corte Boliviana, que foram colocados lá por ele, né? Ele conseguiu reverter essa situação, afastou a senadora que estava no cargo inter... Vamos lá, pessoal, houve um problema aqui na câmera e, enfim, o vídeo parou, vamos dar continuidade. Então, assim, ele conseguiu reverter, né? A Suprema Corte afastou a presidente interina, né, essa senadora, a corte formada por ministros, por juízes colocados lá por ele, a Suprema Corte Boliviana, né? E, no final das contas, ela acabou condenada a 10 anos de prisão, né? Segundo os ministros, por um golpe, né? Um golpe de Estado, por ter aplicado um golpe de Estado, né? Então ela está presa hoje. Então, assim, o Bolsonaro ele tem um grande trabalho pela frente, que é tanto reverter essa situação, como também afastar esses ministros, né? O máximo possível de ministros da Corte Superior, porque senão ele corre um grande risco de sofrer essa mesma situação que sofreu a presidente interina, a senadora lá da Bolívia, certo? Então, é isso. Vamos esperar aí as cenas dos próximos capítulos, vamos ver o que é que vai acontecer, né? E torcer para que a nossa democracia se restabeleça, né? Que as decisões que sejam tomadas venham, de fato, a trazer paz, porque é isso que o nosso país precisa. E isso a gente só vai conseguir quando a gente conseguir restabelecer a democracia e o cumprimento da nossa Constituição, ok? Então, se você gostou, dá um like, se inscreve, deixa seu comentário, certo? Os comentários de todos são muito importantes. Compartilha esse vídeo se você gostou, tá? Se inscreve no canal, ok? Em breve eu vou voltar com mais um vídeo falando desses próximos capítulos que virão, ok? Valeu, pessoal. Um forte abraço a todos.